Mas hoje a gente começa, então, a falar da teoria, dos conceitos que a gente precisa conhecer, exatamente para depois poder aplicar os recursos com mais segurança. Ok? Então, vamos lá? Primeira coisa que a gente precisa saber é o conceito de recurso. Quando eu falo de conceito de recurso, né, é importante que vocês saibam que o recurso é um remédio voluntário, idôneo, a ensejar dentro do mesmo processo a reforma, a invalidação, o esclarecimento, cadê minha bolinha aqui? Aqui. O esclarecimento ou a integração da decisão judicial que eu estou impugnando. O que isso quer dizer? Lembra quando a gente falou assim, lá em teoria geral do processo, né? A gente falava assim, olha, a violação a uma norma material, só um minutinho, pega um bolinho para mim, por favor. A violação a uma norma material causa um erro em procedendo, né? Um erro em judicando, um erro de julgamento. Significa que aquele julgador, ele não analisou o direito como você entende que deveria ser analisado, né? E quando ele viola uma norma processual, ele pratica um erro em procedendo, ou seja, um erro de procedimento. E sendo um erro de procedimento, a gente vai ter que analisar se acarretou prejuízo para as partes, porque pode gerar nulidade do ato processual. Isso foi uma matéria que vocês viram lá em TGP. E aqui isso fica muito gritante. Porque como é que eu vou buscar a nulidade desse ato processual? Ou a modificação desse erro de injudicando que ele praticou, o qual eu não concordo? É pelo recurso. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, recurso é ato de vontade. Eu não vou recorrer por obrigação, eu recorro se eu quiser. Eu posso ter perdido a demanda, eu posso ter sucumbido naquela demanda e ainda assim estar de boa, não estar inconformado com ela, não estar inconformado com o resultado. E nesse caso eu não vou recorrer. Eu só recorro se eu quiser. Daí porque a gente fala que remessa necessária não é recurso. Porque remessa necessária é algo que é obrigatório. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é exatamente isso. O pré-recurso sempre é um ato de vontade. Segundo, idôneo. O que significa idoneidade recursal? Significa exatamente que o recurso a ser utilizado é aquele que está descrito em lei. É o recurso adequado para impugnar aquele provimento jurisdicional. E aí, se eu utilizo um recurso, né, que não está na lei, ou um recurso diverso daquele que seria o adequado, eu não cumpro com a idoneidade recursal, tá? Isso vai gerar, muito provavelmente, o não conhecimento do recurso pela inadequação, tá? Ah, professora, mas será que é possível aplicar fungibilidade nesse caso? Não sei. A gente vai estudar fungibilidade daqui a pouquinho. Mas até se aplica, mas não é em todos os casos, tá? A ensejar dentro do mesmo processo. Isso quer dizer o quê? Eu não vou inaugurar uma demanda quando eu recorro. O recurso é ato contínuo no mesmo processo. É diferente de uma ação autônoma de impugnação. Eu tenho ações autônomas de impugnação? Tenho, nós já estudamos uma. A ação de reclamação, por exemplo, é uma ação autônoma de impugnação. Eu estou impugnando uma decisão que não respeitou o quê? Um precedente vinculante. Mas eu estou inaugurando uma demanda. Não é o caso. Recurso é ato contínuo, tá? Ele continua tramitando no mesmo processo. Então, o processo só vai engordando, porque ele faz parte daquele processo. Ainda que vá para o tribunal, ainda que o tribunal que decida, ele faz parte do mesmo processo, tá? A ensejar dentro do mesmo processo, a reforma. Quando é que eu busco a reforma? Quando eu quero modificar o teor do julgamento. Eu busco a reforma quando eu tenho um erro injudicando, um erro de julgamento. Eu não concordo com aquela decisão, porque eu entendo que o magistrado interpretou, né, os fatos e todo o conjunto que consta nos autos de maneira diversa daquela que eu
acreditava que fosse ser interpretado por quê? Porque já tem jurisprudência nesse sentido, ou porque tem decisão naquela outra, ou porque ele esqueceu de analisar aquela prova. Então, perceba, eu não me conformo com a decisão, porque, para mim, ele julgou mal. Por isso, eu vou buscar a reforma da decisão. Mas, se ele, né, praticou algum erro de procedimento, ou seja, ele não deu vista para o Ministério Público quando tinha que dar, ele julgou, né? Ele proferiu uma decisão com fundamentos sem permitir que as partes se manifestassem sobre aquele fundamento. Ele trouxe um fundamento novo, decisão surpresa. Isso é um erro de procedimento. E aí eu vou buscar o quê? A invalidação daquela decisão. Por quê? Porque ocorreu um erro no procedimento. Ele procedeu com o processo de maneira errada, tá? Então eu posso buscar a reforma, a invalidação, porque existem vícios, eu vou buscar o esclarecimento ou a integração da decisão. E aí, eu busco esclarecimento quando eu não entendo a decisão. E eu não entendo uma decisão quando ela está contraditória, quando ela está obscura, ou quando há um erro material, ou mesmo quando há uma omissão. Mas quando há uma omissão, não quer dizer que eu não entenda. É porque o magistrado deixou de se manifestar acerca de algo que havia sido pedido. E é o que a gente chama de decisão citra petita. Toda decisão omissa é uma decisão citra petita. E aí, galera, por que integração? Porque quando o magistrado esclarece aquela obscuridade, esclarece aquela contradição, esclarece, corrige o erro material, ou mesmo se manifesta acerca da omissão que ele tinha praticado, aquela decisão de esclarecimento passa a ser parte integrante da decisão anteriormente proferida. Então, perceba, imagina o seguinte, que aqui, né, é a decisão dele, ele proferiu a decisão, está aqui, e aí eu não entendi essa decisão e peço para ele esclarecer. Aí ele vem e esclarece aqui. Esse esclarecimento mais a decisão faz parte de uma coisa só. Esse esclarecimento integra a decisão anterior, tá? E aí sim, agora eu tenho a decisão completa. Por que isso é importante? Porque a gente vai ver que nem sempre os embargos de declaração eu vou intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões. Exatamente por isso, porque na verdade não há por que ter contrarrazões, porque eu só estou acrescentando algo numa decisão que ainda vai abrir prazo para se recorrer. Entendeu? Então, via de regra, a gente nem tem o contraditório no caso de embargo de declaração. No momento que a gente sabe o conceito de recurso, qual é a finalidade da existência de recurso no ordenamento pátrio? Bom, a primeira das maiores finalidades, né, do recurso é exatamente tentar assegurar o quê? Justiça nas decisões. Gente, justiça aqui não é no sentido filosófico. Justiça aqui é a decisão em coerência com o ordenamento jurídico, tá? Para a gente falar de justiça na decisão, a gente não está discutindo a questão filosófica. A primeira finalidade é exatamente tentar fazer o quê? É assegurar o mais próximo possível a justiça das decisões. Em razão de quê? Em razão da falibilidade humana. Gente, quem julga é um ser humano. E o ser humano é falho. E ele, às vezes, é mais falho do que a gente pensa. Sabe por quê? Eu vou mostrar um negocinho para vocês bem legal daqui a pouco. Mas super vale a pena mostrar, porque no primeiro momento que eu vi, eu falei, causa indignação, né? Não sei se algumas pessoas já viram. Me causou indignação. E depois eu fui analisar uma questão institucional por trás, mas ainda bem que existem recursos. Então, primeira finalidade é exatamente, né? Como é que eu posso assegurar o mais próximo da justiça da decisão diante de falhas humanas que são passíveis de acontecer porque quem julga é um ser humano? Nossos juízes não são deuses. Nossos juízes não têm poderes psíquicos. Apesar de muitas pessoas na sociedade acharem, né, que ele é o ego, o superego da sociedade, os nossos juízes são pessoas que têm uma série de preconceitos, que têm uma série de características, que têm tradições, né? Quem quiser estudar mais isso, gente, o Gadamer, ele fala disso muito bem. Então, assim, super vale a pena pensar que a gente está sendo julgado por homens como nós, pessoas, indivíduos, seres humanos.
E aí, nesse caso, por que eu tenho recurso? Uma das finalidades é exatamente essa, né? É a possibilidade de controle dessa falibilidade humana. Segunda finalidade que a gente vai encontrar para a existência dos recursos é responder a uma natural característica do ser humano, a irresignação. Eu sempre costumo dizer que ninguém nunca está satisfeito com nada. E eu acho que o ser mais insatisfeito da vida é a mulher. Porque ela, no momento em que ela consegue o primeiro dinheirinho da vida dela, ela compra uma tinta e muda o cabelo. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas é meio que automático, né? A primeira coisa que a mulher faz é trocar o cabelo. Se ela tem encaracolado, ela lisa, se é preto, ela pinta de louro, se é louro, ela pinta de vermelho. Nós somos seres, assim, mutáveis o tempo todo. Rotina e mesmice é algo que não combina com mulher. Não combina. Desculpa, meninos, mas nós somos assim. É uma mistura de várias mulheres dentro de uma só, então é difícil conseguir agradar a todas. Mas voltando então. Então, a resignação humana é uma coisa natural. Então, é natural que as pessoas, numa primeira decisão, elas não concordem. Ah, não concordo com isso. Mesmo que seja pelo simples fato de discordar. Sempre tem uma pessoa que é assim. Então, seres humanos, gente, seres humanos são diferentes. Então, é preciso permitir que ele solte essa irresignação em algum lugar. E onde ele vai soltar? Nos recursos. Por isso, também, a existência dos recursos, para alcançar essa finalidade. Mas tem uma outra, que é bem interessante, que é uma terceira e, para mim, talvez, a mais coerente, né, de todas, que soma as outras duas anteriores, que é exatamente poder proporcionar uma nova apreciação da causa por um colegiado de juízes mais experientes, o qual, pelo menos em tese, teria maior probabilidade de acerto. Então, perceba, eu tenho um julgando em primeiro grau. Quando eu recorro, a ideia inicial é recorrer para quê? Para que um colegiado aprecie aquilo. Por quê? Porque 3 mentes pensam melhor que uma. Então, a ideia é que no colegiado eu consiga chegar mais próximo ao acerto do que numa decisão monocrática. Sim, aquele que julgou, teve a chance, ele julgou. Como eu me irresignei com aquela decisão, eu recorro. E quando eu recorro, em tese, eu espero que um colegiado, né, vá olhar aquela situação e vá decidir com mais acerto. Essa é a ideia, tá? Por isso que a gente falou, mas peraí, o relator ele pode decidir monocraticamente? Sim, mas a gente já viu que ele pode decidir monocraticamente como uma forma de antecipar aquele entendimento que já é do tribunal. Beleza? Na verdade, eu não digo que é uma segunda chance do seu entendimento, né? É uma segunda chance que você tem de tentar demonstrar que a sua tese é a mais correta. Eu não colocaria como entendimento, por quê? Porque, na verdade, uma hora você vai desenvolver uma tese X para uma situação e no outro momento você vai defender para a mesma situação uma tese Y. Porque o entendimento do advogado depende da parte do lado que ele está, né? Então, dependendo do lado que ele está, o entendimento dele pode mudar. Mas, na verdade, é isso mesmo. É ele tentar fazer com que chegar ao colegiado para entender o quê? Olha, isso aqui, né, a forma como o magistrado entendeu esse caso concreto, não está legal, não. Rever aí. Essa é a ideia, tá? E o que vai movimentar esse sistema recursal? A gente já falou que é ato de vontade. Então, se é ato de vontade, eu preciso estar inconformado para poder recorrer. Se eu não tenho nenhum inconformismo em relação à decisão, eu não vou movimentar aquele sistema recursal. Tá? E detalhe, eu posso não ter o inconformismo num primeiro momento e ter num segundo momento. A gente vai falar depois de recurso na forma adesiva e a gente vai falar, quando a gente falar de agravo de instrumento, de decisões interlocutórias não agravadas, e vocês vão entender, né, que mesmo que você não tenha, de repente, um inconformismo inicial, pode ser que você, num segundo momento, você ataque alguma decisão, mesmo não estando inconformada com o resultado final, tá? Mas a gente vai falar disso, eu não quero encher a cabeça de vocês agora com isso.
Até aqui, alguma dúvida?